Sérgio, muita gente me pergunta aqui no canal, assim, qual é o tamanho mínimo para morar a bordo? Qual é o tamanho mínimo para fazer a costa brasileira? E eu te pergunto, qual é o tamanho mínimo para dar a volta ao mundo? Ainda não sei. Não sei, porque eu fiz a volta ao mundo com um barco de 12 pés. E para mim, quando eu construí esse barco, eu pensava, isto tem que ser o mínimo. Menos isso não pode, porque precisa lugar para roupa, lugar para comida, para água. E tem que navegar, o barco tem que navegar, não pode ser só pequeno. Se não naviga, não dá. Então, talvez 11 pés, mas não, muito menos, não. Aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir assim, o mínimo para dar a volta ao mundo é 40 pés, o mínimo... E é meio que olhar o mundo somente com a própria régua, assim, né? Assim, o que você escuta muito isso e o que você pensa quando você escuta? Não, eu penso que tem uma regra, tem uma medida, é a proporção da conta bancária. Se você tem muito dinheiro, 60 pés é pequeno. Mas se você não tem nada, é por isso que eu fiz com 12 pés. É assim que minha conta era. O Sérgio hoje mora em um catamarã de alumínio que ele mesmo projetou e construiu, junto com a Robin, que tem também um longo relacionamento com o Brasil. Robin, como você conheceu o Sérgio? Conheci o Sérgio por causa de um terremoto. Estava lendo um jornal de vela na Califórnia, porque eu gostava de velejar, e estava folheando a revista e eu vi a palavra português. E eu pensei, por que será que tem a palavra português nessa revista? E era um artigo sobre Sérgio, e contou da viagem dele, do livro que ele tinha escrito. Tínhamos tido um terremoto em São Francisco na época e a ponte caiu, então tinha um serviço de ferry novamente. Então pensei, puxa vida, eu poderia ligar para esse cara, ir para lá de ferry, comprar um livro e conhecer uma pessoa interessante. Mas primeiro ele teve que passar pela prova do português. Você já falava português? Já. Sim. Nós dois. Robin foi bolsista no Brasil, então aprendeu quando tinha 16 anos. 16 anos. E eu morava no Brasil quando meus pais foram para aí, eu tinha 7 anos. E ficamos aí 7 anos e depois voltamos para a França. Como foi construir o barco? Qual eram os recursos que você tinha e quais foram as preocupações construindo ele? Eu já estava construindo barcos para outros. Eu tinha uma empresa pequena com meu irmão e estávamos construindo barcos. Aí eu decidi, eu não quero mais isso, eu quero, como muita gente, quero fazer um barco e sair. Mas não tinha dinheiro para um barco grande, então decidi de fazer um barco menor, como podia fazer. Então já sabia o que precisava, mais ou menos. Então o que precisava fazer era um barco que podia navegar, porque se o barco não dava para ir contra vento para muito tempo, aí não consegue. Não vale a pena tentar, se não pode ir contra vento para tanto tempo. Então pensei que essa medida era o mínimo. O desenho do barco eu achei que era bom assim. e quase foi certo. Podia ter um pouco diferente, mas não muito. E alguma modificação eu fiz no caminho e continua assim. E eu vi que você... ele era um barco de 12 pés, mas ele tinha coisas muito inteligentes, assim, pelo que eu pude acompanhar. Por exemplo, você conseguia pilotar ele de dentro dele, né? Você não precisava sair para arrumar as velas. Sim, isso era importante, porque já que é muito pequeno, você ia para fora para pegar o timão, para baixar velas e tudo, aí ficava tudo molhado em mau tempo e não dava, não. Então tudo tinha que ser controlado por dentro. A vista tinha que ser bastante boa, então tudo era feito de dentro. E foi uma boa coisa. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque quando faz mau tempo, você está no mar, é muito frio também. Quando fica molhado, aí é muito ruim.
Em um pequeno veleiro como a Croc, é muito difícil secar roupa, ou ter espaço para ter outras roupas secas se precisar trocar. Esse parece um detalhe besta e corriqueiro, mas para quem já esteve no mar aberto, especialmente com chuva e ondas, sabe que a hipotermia é um problema real, especialmente se você estiver sozinho e tiver que ficar o tempo inteiro no leme. Os cabos você conseguia puxar eles, caçar eles de dentro também da... Sim, tinha vários spools que estavam por cima do deck, e a manivela passava através com um seal e a manivela estava por dentro. Então a corda estava fora e a manivela por dentro. E assim tinha mais ou menos, eu creio que tinha seis spools. Eu não sei em português. Carretéis eu acho que é a melhor tradução, porque não são catracas, como é comum se ter no veleiro. Você tinha uma ideia de quanto a sua vida estava em risco? Em algum momento você achou que esse risco era excessivo por ser um barco muito pequeno, ou você tinha tudo sob controle? Não, eu nunca pensei que o barco era pequeno demais. O barco era muito forte, porque o menor é o barco, o mais forte é. Você pensa uma lata de conserva, você joga no mar, você não pode furar, pode bater como quer, aí vai. Mas se é como um barco, como um tanker, um grande barco, aí um mau tempo pode quebrar ele, mas uma lata não. Então o barco era muito forte e muito pesado também para a medida do barco. Então esse não foi um problema. O problema que eu tinha é que era sozinho. Então quando está sozinho não pode estar sempre fazendo watch. Então quando estava muito cansado eu dormia. Então tive muita sorte que não bati com outro barco, mas foi sorte. Puxa, quanto você tinha de conforto, assim, eu digo, você conseguia deitar e ficar reto lá, ou mais ou menos? Conseguia sentar dentro do barco? Estava sentado, muito tempo estava sentado. Podia ficar de pé quando podia abrir o barco. Se estava aberto, eu podia estar de pé, estava bastante confortável. Mas você deitava para dormir e você conseguia deitar reto? Sim, tinha uma cama muito boa, de 90 centímetros para 1,80 m. Era perfeito para dormir, mas eu dormia demais, muitas vezes. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.